Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN. Meu nome é Sofia Moraes Coelho, sou bacharel em Letras Clássicas Latim pela Faculdade de Letras da UFMG, que também é onde hoje eu faço meu mestrado em Estudos Literários, na área de Literaturas Clássicas e Medievais. Atualmente, também sou uma das coordenadoras do Cineam, um projeto de extensão da UFMG em parceria com a Faculdade dos Jesuítas, e monitora do ciclo de encontros do Projeto Eugesta. A minha monografia, ou meu TCC, como preferirem chamar, foi intitulada Gênero e Sexualidade na Antiguidade Romana e seus reflexos na literatura, e quem me orientou foi a professora Sandra Bianchetti, que também me orienta no mestrado hoje. Nessa pesquisa, eu primeiro abordei de uma forma mais geral alguns aspectos teóricos que dizem respeito aos padrões de gênero e sexualidade na Roma Antiga, então algumas questões histórico-culturais, religiosas e até jurídicas, e com essa base eu fiz uma análise literária dos textos de alguns autores latinos. O episódio de hoje, então, é sobre um dos textos analisados nessa pesquisa, que é o do mito de Hermafrodito. E esse mito está inserido no livro 4 da obra Metamorfoses, do Ovídio, que é ali do século I da Era Comum. Muitos dos ouvintes aqui do podcast provavelmente já se depararam com o termo hermafrodita. Então, talvez tenha sido nas aulas de biologia, na época da escola, que é quando a gente aprende que tem plantas que têm órgãos tanto masculinos quanto femininos, ou então talvez vocês já tenham visto esse termo ser usado para se referir a uma pessoa de forma pejorativa. A ONU ela tem uma nota informativa sobre violações de direitos humanos de pessoas intersexo, e nessa nota a gente encontra a definição das pessoas intersexo como aquelas que, abre aspas, nascem com características sexuais que não se encaixam nas definições tipicamente disponíveis para corpos masculinos ou femininos, fecha aspas. Essa nota também fala sobre como esse termo hermafrodita, aqui entre aspas, viu? Hoje ele é considerado pejorativo por muitas das pessoas intersexo, uma vez que ele pode promover, aqui vou falar entre aspas novamente, promover ideias incorretas e homogeneizadoras sobre a aparência dos corpos intersexo. Eu acho importante a gente trazer algumas dessas observações antes de começar, porque o hermafrodito que eu vou falar hoje, como vocês devem ter percebido pelo nome, ele tem a ver com todas essas questões. Ele é uma figura da mitologia greco-romana e ele era filho de Hermes e de Afrodite. Eu vou começar então trazendo uma breve introdução sobre a obra Metamorfoses e depois disso a gente segue para o que o Ovídio nos narra sobre o hermafrodito. Na obra Metamorfoses, o Ovídio trata de eventos desde a origem do mundo, e essa obra acabou se tornando uma das maiores referências para os mitos greco-romanos, isso tanto na antiguidade quanto nos períodos posteriores. Nas Metamorfoses, a gente tem 3 personagens que passam por metamorfose de gênero, Hermafrodito, Ífis e Ceneu. Ífis era uma jovem criada como homem que pede aos deuses sua transformação física para poder se relacionar com a sua amada Iante. E Ceneu era uma ninfa, que se chamava Cenis, e que pede para se transformar em homem para não sofrer mais violência sexual como a que ela sofre com Deus Netuno. Ífis e Ceneu estão, respectivamente, nos livros 9 e 12 da obra. Temos 2 pontos importantes sobre as personagens das metamorfoses. Primeiro que, antes de se metamorfosearem, todas já apresentam alguma característica relacionada à sua forma final. E segundo, que os seus nomes costumam ser sinônimos ou etimologicamente relacionados ao que são transformados. Com o Hermafrodito, então, nos primeiros versos da sua história, o Ovídio diz que tanto a sua mãe quanto o seu pai, lembrando que era Hermes e Afrodite, se viam em seu rosto e que o seu nome era deles. Ou seja, já de cara nós somos introduzidos à duplicidade masculina e feminina do Hermafrodito. Vou contar o restante do mito e depois seguimos para a análise. Quando completa 15 anos, o Hermafrodito deixa o Monte Ida, o lugar que ele cresceu, para viajar pelo mundo. Um dia, ele chega ao país de Cária e encontra as águas em que morava a náiade Sálmaquis. As náiades, então, eram ninfas especificamente de fontes, córregos e rios. Diferentemente das outras ninfas, a Sálmaquis não caçava e nem corria. Ela era indiferente a Diana e levava uma vida de ócio, penteando os cabelos, olhando os reflexos, colhendo flores. Então, quando ela avista Hermafrodito, ela se apaixona e se declara para ele. Mas o Hermafrodito, que desconhece o amor, a rejeita. A Sálmaquis, então, finge ir embora, quando, na verdade, ela se esconde para observar ele tirar as roupas e se banhar. E, nessa observação do seu banho, ela arde ainda mais de desejo. Ela, então, sai do esconderijo e avança sobre o Hermafrodito, agarra ele, beija ele contra sua vontade. Ele tenta se libertar, mas não consegue. A náiade, então, pede aos deuses que os dois nunca mais sejam separados, e o seu desejo é concedido. Os seus corpos se tornam um. O Hermafrodito, e aqui é o primeiro momento em que o texto diz o seu nome, agora é metade homem e sem voz viril, pede aos pais que façam com que qualquer um que entre naquelas águas saia, assim como ele, metade homem, e assim é feito.
Agora que eu contei sobre o mito, vamos voltar para a duplicidade inicial de Hermafrodito, que eu falei a princípio. Além do nome, das características de Hermes e de Afrodite, o Hermafrodito tem a idade que para os romanos é caracterizada pela feminilidade, independentemente do gênero. Na adolescência, antes da puberdade e antes do crescimento dos pelos faciais, o jovem é objeto de desejo, sempre no papel passivo. Embora para os romanos não era socialmente aceito que os jovens cidadãos exercessem esse papel sexualmente. Em vez disso, quem exercia era o puer delicatus, um escravo ou então um liberto. Por exemplo, o Juvencio, que era um jovem a quem Catulo dedica alguns de seus poemas amorosos. Provavelmente era um escravo. Além disso, na antiguidade, a palidez é tipicamente associada à feminilidade e à juventude. O hermafrodito nas metamorfoses é referido 3 vezes como puer, ou seja, criança, menino ou jovem. Em um verso, seu corpo é descrito com o adjetivo tener, ou seja, tenro, delicado, efeminado. Em outros, o seu colo é descrito como ebúrneo, de cor branca, alva, e ele também é comparado a uma estátua e a um lírio. O hermafrodito, então, ele ainda porta essa delicadeza da juventude, que é igual tanto para homens quanto para mulheres. A descrição física dele pelo olhar da Sálmaquis também é bastante erótica, retratando ele como um jovem desejável. Já a ninfa Sálmaquis, como a gente viu, ela agia de forma diferente das outras ninfas. Mas, para além disso, ela tinha um comportamento masculino com relação ao hermafrodito, não só por tomar iniciativa, se declarar a ele, mas também por assediá-lo sexualmente, agindo de acordo com seu desejo de possuí-lo, mesmo depois de ter sido rejeitada por ele. A gente pode atribuir a ela o substantivo do latim tribas, que era usado para se referir a mulheres masculinas que desejavam ser ativas sexualmente, seja com homens ou com outras mulheres. Essa atitude da Sálmaquis aproxima ela de várias das outras divindades masculinas das metamorfoses, que violam sexualmente as mulheres, tornando ela e Hermafrodito, até onde eu sei, os únicos a inverterem os papéis de agressor e vítima com relação ao gênero na obra. Então, em vez da gente ter uma ninfa que é violentada sexualmente por um deus, a gente tem agora uma ninfa que violenta um deus. Então, antes da metamorfose, a gente tem de um lado um jovem efeminado e do outro uma náiade masculinizada. A aparência dos dois após a metamorfose é descrita da seguinte forma, e aqui eu vou ler os versos 374 a 380 das Metamorfoses de Ovídio na tradução do Domingo Lucas Dias. Os corpos dos dois unem-se e assumem a aparência de um só, como se alguém num tronco enxertasse ramos, os visse unirem-se enquanto crescem e desenvolverem-se conjuntamente. Foi assim quando os corpos se uniram em apertado abraço. Nem são dois, nem uma forma dupla. Nem se pode dizer que seja uma mulher ou que seja um jovem. Não parecendo nenhuma nem outro, parecem a mistura dos dois. Mais adiante, no verso 387, depois de falar com os pais, o hermafrodito é referido como biforme. Na minha leitura, por mais que os dois tenham se unido, ainda é mais uma metamorfose do que uma fusão, já que a ninfa praticamente desaparece. Em vez dos traços da mãe e do pai, que é como Hermafrodito é descrito a princípio no começo da narrativa, ele passa a ter uma mistura dos seus traços com o de Sálmaquis, mas a consciência dela não parece estar presente, só o seu corpo. Ainda que o Hermafrodito já tivesse traços femininos, eles eram temporários, e ele passa a estar preso para sempre como metade homem. Os vocábulos usados para metade homem são semimarem e semiuir, aqui nos versos 381 e 386. Eu também interpreto que a parte masculina da forma final é tanto de Hermafrodito quanto de Sálmaquis, já que ambos tinham características dos dois gêneros. Embora já fosse ambíguo anteriormente, o fato do nome de Hermafrodito só ser dito depois da sua metamorfose mostra que ele só se torna verdadeiramente duplo depois dela. Outra mudança significativa depois dessa metamorfose é a voz. Mesmo que a voz do hermafrodito não seja descrita antes, depois da metamorfose é dito que ele passa a ter uma voz não viril. Inclusive na metamorfose do Ceneu, que eu citei anteriormente, que era a ninfa que foi violentada por Netuno, o Ovídio também chama atenção para sua voz, descrevendo a voz de Ceneu depois da metamorfose como viril. De acordo com a Evelyn Atkins, a qualidade vocal revela, na tradição retórica latina, a verdade sobre o gênero de quem fala, a integridade de seu corpo e sua moralidade. A voz masculina é o padrão, enquanto a não masculina é a normal. O Ovídio ele chama a atenção por o que a voz de Hermafrodito não é, dando ênfase no que foi perdido. A masculinidade, em Roma, envolvia várias áreas em que o cidadão romano não deveria se fragilizar, por assim dizer. Então, talvez o texto estaria dando uma ênfase ao que significaria não ser um homem viril e completo, ou seja, um status inferior, como seria o caso das mulheres e escravos.
Se a gente considera a sexualidade como um dos elementos para entender as construções de gênero, o fato do hermafrodito já ser antes um objeto de desejo passivo para Salmax contribui para a sua posição inferior e uma perpetuação da sua posição passiva. O estudioso Peter Kelly tem um artigo de 2020 intitulado Intersexo e Intertexto, o hermafrodito de Ovídio e o princípio do universo. Aqui eu fiz a tradução do título, do inglês. E esse artigo, então, ele traz uma nova dimensão para a análise do hermafrodito. No começo das metamorfoses, o Ovídio faz uma descrição do caos no princípio do universo. E essa descrição ela se aproxima da descrição do corpo duplo do hermafrodito, uma vez que, no caos, as oposições estavam juntas em um só corpo. Então, oposições como frio e calor, molhado e seco, mole e duro, leve e pesado. O Peter Kelly, ele também nota alguns paralelos entre o vocabulário das duas narrativas, como os membros do hermafrodito que passam a ser mólita, ou seja, fracos ou efeminados, e o mole em oposição ao duro no corpo do caos. Mas além do caos, o hermafrodito também se assemelha com um deus Jano em outra obra do Ovídio, Faste, como pelo termo biforme, que eu também já tinha citado. Outra associação é com o banquete do Platão, na explicação do desejo erótico por Aristófanes. Então, antes da separação, o Aristófanes diz, os ancestrais humanos tinham 2 pares de pernas, de braços e 2 rostos em uma só cabeça, podendo ser totalmente homens, totalmente mulheres ou duplos. E o desejo, então, seria a necessidade de encontrar a sua outra metade. Eu abro aqui um parênteses para falar que a descrição do corpo do deus Jano nas metamorfoses também se assemelha a essa descrição. O Peter Kelly, então, ele teoriza que a vontade de Salmaquis de se unir a Hermafrodito se assemelha com essa descrição do banquete, e também com a descrição do desejo em De Rerum Natura, de Lucrécio, que diz que os amantes desejam se unir em um só corpo até desaparecer. Eu vou lembrar aqui da minha interpretação de que Salmaquis parece desaparecer quando se junta com o Hermafrodito, o que corrobora também para essa aproximação. Ainda no De Rerum Natura, de Lucrécio, no livro 5, Lucrécio fala das fases primordiais do mundo, e no âmbito da zoogonia ele fala dos portenta, seres defeituosos que não conseguiram se reproduzir. Alguns não tinham mãos, pés ou visão, mas uma categoria específica é a dos andrógenos. Nessa descrição, ele diz que eles não eram nenhum nem outro sexo, o que, de novo, aproxima da descrição do hermafrodito pós-metamorfose, que não é nem mulher nem homem. Além disso, essa descrição do Lucrécio parece ter sido baseada na obra do filósofo Empédocles, porque ele fala de criaturas híbridas de homens e mulheres que estavam em um dos estágios da evolução. Com tudo isso, a gente vê que a transformação do hermafrodito é como uma destransformação, uma vez que ele se aproxima do caos, no princípio do universo, dos amantes unidos e dos seres não evoluídos. O Peter Kelly ele considera que essa desevolução não teria necessariamente uma carga negativa, e ele interpreta a narrativa como uma quebra de barreiras individuais e a ligação de forças eróticas e cosmológicas, além de dizer que ela questiona as visões antigas de oposições binárias. Então, para ele, o gênero não só é fluido, mas deixa de existir. Bom, o hermafrodito no texto claramente não fica satisfeito com a sua metamorfose, até porque o desejo de se unir ao amado era unilateral, e ser apenas metade homem nesse contexto também não é algo positivo. Quando eu escrevi a minha monografia, lá em 2022, eu concordei com a interpretação do Peter Kelly de não atribuir uma carga negativa à forma final do hermafrodito, porque, além da interpretação que ele traz, eu interpreto que a beleza do hermafrodito, que já existia a princípio, parece prevalecer após a metamorfose. Hoje eu discordo um pouco de mim mesma, em parte graças à observação que a minha amiga e colega de área, Sara Anjos, trouxe, porque a Sara, junto com o professor Matheus Trevisan, fez uma tradução do Livro dos Prodígios, do Iulis Obsequens, que é datada entre os séculos 4 e 5 da Era Comum. E em uma das notas dessa tradução, ela aponta que o nascimento de uma pessoa andrógena, ou seja, uma pessoa que hoje chamamos de intersexo, era considerado como um mau agouro, e as crianças com essas características então eram lançadas ao mar para que ocorresse a purificação. Juntando essas informações com as outras observações que eu trouxe ao longo do episódio, eu acho que fica mais pertinente a gente interpretar a metamorfose realmente como algo negativo para o hermafrodito. Ainda mais que essa é uma das narrativas de violência sexual da obra. O hermafrodito não conhecia o amor, ele rejeita os avanços da Salmaquis, mas mesmo assim o seu corpo se transforma contra a sua vontade graças a ela, e ele condena a todos que entrarem nas mesmas águas a terem o mesmo destino que ele. Mas é claro que os ouvintes podem tirar suas próprias conclusões. Bom, com isso, eu encerro mais um episódio do Diálogos Olimpianos.
Agradeço a você, que escutou até o fim, e aproveito para expressar minha profunda gratidão à professora Semiramis, que me fez esse incrível convite. Também agradeço à professora Sandra Bianchetti, que incentiva os meus devaneios acadêmicos desde a graduação. Para quem tiver interesse em ler minha monografia, vocês podem procurar pelo meu perfil no site academia.edu. O link ficará na descrição do episódio. Não deixem de seguir o Diálogos Olimpianos no Spotify e nos demais aplicativos, e o Geman nas redes sociais como Facebook e Instagram. Um abraço e até o próximo episódio.